Bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Bom dia, João. Tá bem? Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Good morning. Que bom, muito bem. Vamos lá, João. Mais tarde tem aula, hein, rapaz? Vamos lá. Kelly, bom dia. Pessoal, vamos lá. Vamos compartilhando com todo mundo aí, por gentileza. Manda a live aqui para os teus contatos pra gente começar aqui. Tá bom? E aí, vamos ver o pessoal chegando. Bom dia, Kelly. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Hoje, como eu disse ontem, né? Ontem eu fiz uma postagem de uma sequência de stories que eu havia feito no dia anterior, né? No sábado. Porque, né? Me perguntaram ali o que na verdade, um marido, foi uma pergunta de um homem mesmo, né? O que é que eu preciso fazer ali, tal, não sei mais o que fazer, porque a minha esposa age de um determinado modo, meio repulsivo mesmo, né? Com as minhas filhas, são bebês, né? Tem uma bebezinha e ela grita, se irrita e etc, né? Com a bebê. Eu não sei o que fazer, de verdade fica difícil de amá-la, né? E de fato, assim, quando eu li essa pergunta da caixinha, a primeira coisa que me veio foi, puxa, esse cara não tem a menor ideia do que seja amor, né? Ele não tem a menor ideia do que seja amor. Bom dia, meu bem. Eu preciso entender o que significa amar, antes de dizer que fica difícil de amar a esposa porque ela grita lá como um bebezinho, né? É diferente uma coisa da outra. Coisa não tem nada que ver com a outra. Tá? Vamos citar mais exemplos aqui, né? Vocês imaginam, então, vocês, sobretudo mães, né, que me seguem aqui, vocês imaginem vocês que são mães, tá certo? Vocês aí com seus bebês, com suas crianças, com seus filhos de 1, 2 anos, 3, 4, 15 anos, com os bebês, né, mais novos ainda, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né, que seja, tá certo? E essas crianças aí dando todos os maiores problemas à face da terra, tá? Vocês imaginem aí, a criança que acorda no meio da madrugada e não te deixa dormir, que precisa mamar, que sujou a fralda, que vazou xixi, que molhou todo o berço, precisa trocar coisa no meio da madrugada, tá certo? Vocês imaginem, então, a criança que cai, se machuca, precisa ir para o hospital e etc. Vocês imaginem a criança que, né, responde mal uma professora, já um pouco mais velha, e aí você fica, meu Deus do céu, que vergonha, né? Não espero que minha filha fizesse isso. Que a criança que mente, ou o que quer que seja, ou adolescente de 15 anos que te responde mal e etc, né? Tá? Não tô falando de nenhuma criança que seja má em si, entende? Que seja malvado, o adolescente que é mal e tudo isso, mas o adolescente ele tem esse ímpeto, então o professor ele pode te responder mal, não porque ele seja mal mesmo, mas porque, né, ele está numa fase um pouco mais propensa a exercer uma força sobre o mundo e sobre a realidade que está em volta dele, que vai além do que ele deveria. Então ele erra por excesso ali, né? De vontade de firmar sua própria força. Então ele vai, responde mal e etc. E você olha para ele, meu Deus do céu, né? Então, veja, o adolescente que responde mal, a criança que se machuca, o outro que acorda de madrugada, aquele que responde a professora mal e etc. Você precisa lidar com todas essas situações e fala, meu Deus, fica difícil de amar o meu filho porque, né? Nossa, olha quantos problemas ele dá. Isso nem passa pela cabeça da mãe, entende? Isso nem passa pela cabeça da mãe. A mãe tem certeza de que é uma criança, né? Dependente ali dos problemas que a criança vai dando ao longo da sua vida. Tá certo? Por uma ação bastante simples, né? A criança faz isso mesmo, né? Por mais que a mãe ela não tenha essa convicção. Ontem eu respondi uma outra caixinha que a mãe perguntava, né? E se eu sou essa mãe, né? E se eu sou essa mãe que grita com a criança? Às vezes ela não tem uma noção da realidade, né? Tipo, criança é isso mesmo. O que ela queria, né? Queria conforto. Queria que a criança nascesse já fazendo cafuné na cabeça dela, né? Queria que a menina nascesse já sabendo cozinhar para fazer comida para ela ficar com a perna pro alto lá no sofá. Queria que
O quê? Que o menino já nascesse sabendo bater o martelo para poder fazer os móveis da casa? É isso que a mãe queria, entende ou não? Precisa ser mais realista, entende? A criança precisa de quê? De educação, de colo, de trocar fralda, de receber um afago por conta do choro e etc. A criança é isso mesmo, A criança chora, a criança grita, a criança berra, a criança, né, precisa ser educada. É isso, né? Não tem, assim, nada além disso, assim. Educação, ela vai demonstrando os vícios, você vai corrigindo. Ela vai demonstrando virtudes, você vai elogiando, né? Vai por aí. Então, falta senso da realidade, às vezes, aqui, né? Um pouquinho. Então, muito bem. Mas, ao mesmo tempo, por mais que isso falte, por mais que hajam os desgostos, porque, né, você desejava o conforto e etc., você queria, né, estar ali mais tranquila, fazer as suas coisas, cumprir com as suas programações e tudo isso, a criança te atrapalha de algum modo, você se irrita com aquilo, mas ainda assim você sabe que tem ali um amor por trás, você tem né, um carinho imenso, um afeto enorme, um amor mesmo por essa criança, você se dedica a ela, independente de tudo isso, né? Fica brava, mas você vai lá e faz, não é isso? Você fica brava, mas você vai lá e pega a criança, você fica brava, mas você vai lá e dá o leite, você fica brava, mas você vai lá e, né, pega ela no colo e etc. Porque é assim, né? É assim. Porque você, de algum modo, sabe que tem algo em você em relação àquela criança que vai além do teu sentimento por ela, né? Você experimenta isso de algum modo. Porque é assim, né? Você experimenta isso de algum modo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, vejam, os sentimentos, eles são uma parte importante das nossas relações, sem dúvida, assim. Os sentimentos, eles permeiam todas as nossas relações, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, nós temos relações aqui dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos, nós temos relacionamentos no trabalho, nós temos relacionamentos, né, na igreja, nós temos relacionamentos em todos os lugares em que nós convivemos, nós temos relacionamentos com as mais distintas pessoas. E em relação a cada uma dessas pessoas, tá certo? Seja quem forem essas pessoas, né? Sejam quem forem, nós temos afetos em relação a elas. Então, no trabalho, geralmente a gente tem afetos ruins às pessoas, né? Não, tô brincando. Mas é como se convencionou atualmente, né? Então, o pessoal que gosta de fazer fofoca no trabalho, fala mal do coleguinha, do chefe, não sei quem. Então, no trabalho, geralmente a gente tem alguns afetos que se resumem à profissão só. Então, você gosta daquela pessoa por quê? Porque ela faz bem o trabalho dela. Você acha aquela pessoa muito boa, assim, nossa, ela trabalha muito bem, ela faz bem aquilo que ela deveria fazer, ela se dedica, ela de fato, né, se empenha, enfim, você tem os teus afetos em relação às pessoas, elas estão, né, esses afetos estão em relação ao como ela desenvolve o seu trabalho, porque você está no meio de trabalho, não é assim? Então, geralmente você não gosta daquelas pessoas que, ao invés de trabalharem, fica o quê? Fica fazendo fofoca, não trabalha direito, não faz sua parte, fala mal de você, porque, né, fala que você não faz o seu trabalho direito, e etc. De algum modo, você tem afetos em relação às pessoas, tá certo? Dentro do contexto de trabalho, com relação às coisas que dizem respeito ao trabalho. Perceba só, você está no ambiente de trabalho, o teu estímulo é o trabalhar, fazer bem o trabalho, desenvolver ali aquilo que é próprio teu, ou não fazer bem o seu trabalho, não desenvolver bem aquilo que é próprio teu, e, né, a consequência disso é ter afetos em relação às pessoas, bons ou maus, porque elas dizem para você aquilo que você é mesmo, preguiçoso, que não trabalha direito. Ou, ou afetos bons, porque são pessoas que trabalham bem, etc. e tal, mas você veja, o estímulo no trabalho tem relação com o trabalho, né? Agora, quando nós falamos da igreja, né, os afetos em relação às pessoas, lá na igreja, terão relação com aquilo que é próprio da igreja. Quais são os maiores, né, os comentários mais, assim, comuns em relação às pessoas que servem no altar, né, que se dedicam ali, né, bom dia, Kellen, que se dedicam ali ao serviço a Deus de modo mais próprio, né, e tal, os coroinhas, os acólitos, os ministros, né, os agentes de pastoral e etc. O que é que se fala a respeito deles? Nossa, mesmo estando na igreja ainda faz esse tipo de coisa, né? Percebe? Então, há dentro da igreja uma espécie de convenção, entre aspas, a respeito do modo como você deve ser e agir e tudo mais, né? E aí as pessoas não têm a menor noção, né? A maioria delas não tem a menor noção do que é que signifique estar na igreja, ser igreja, o que quer que seja, mas cria uma coisa na cabeça, uma espécie de exigência moral mínima ali, né? E aí exige das pessoas que elas vivam desse determinado modo. E aí,
quando elas chegam na igreja e se deparam com qualquer coisa que seja, é um escândalo, né? Meu Deus, faz isso. Ou então, pro lado bom, né? Caramba, esse padre é muito bom, né? Esses coroinhas servem muito bem, são bons no que fazem, etc. Né? Esse músico, tudo mais. Vou contar um caos. Ontem a gente foi à missa, e aí nós fomos à missa à noite, né? É incomum, nós vamos à missa geralmente pela manhã. E aí nós fomos à missa à noite, e quem estava cantando lá na paróquia era um sujeito que eu nunca tinha visto na minha vida, tá certo? Mas foi engraçado, porque na paróquia em que nós vamos, o padre é absurdamente exigente, assim, ele não é, né, meio, vamos dizer, negligente com relação à música, do tipo, faça do jeito que vocês quiserem, e aí a gente segue desse modo. Não, na verdade ele se empenha para que a música seja o mais, né, oracional possível, vamos dizer assim, né? Então, aqueles caras que cantam cheio de melismas, né, que fica retorcendo a voz, sabe? É o modo vulgar de dizer, né, o que significa um melisma, mas então que fica floreando a coisa e tudo mais, ele evidentemente corta, critica, fala que não tá bom, que ele não quer desse jeito e tudo mais, né? Mas tava lá um cara que eu nunca tinha visto na vida, e esse cara foi cantar e ele cantava desse jeito, só que é tão distoante com o ambiente, entende ou não? Eu postei nos stories a foto da minha paróquia, né? Então, você veja, tem ali, né, um altar lindo, talhado em madeira e tal, né? O sacrário tá ali, um crucificado enorme, não é isso? A paróquia bem ornada, né? De fato, o ambiente, ele te leva a rezar, né? O padre fez de um modo, né, ele reformou a paróquia de uma forma que ajuda, né, a gente a rezar. Nos induz à oração, o ambiente favorece a oração, né? Exige-se silêncio, a missa é celebrada com uma liturgia impecável, os ministros são muito bem formados, os coroinhas são muito bem formados, a coisa mais linda, assim. E aí o músico foi lá, o abençoado, e estava cantando de um modo todo floreado. Eu olhei pra cara dele, assim, tipo, o que você tá fazendo, cara? Sabe, assim? Ou seja, havia uma discordância, entende? Há uma dissonância ali. Então o cara tá, né, cantando de um modo que o ambiente... tá certo? Que é total contrário do que o ambiente exige, não é isso? Então, vocês sabem, vocês estão nas paróquias, vocês veem aí os músicos achando que ao invés de, né, ao invés de missa, né, achando que eles estão num show, é isso? Eles acham geralmente que estão num show, e vocês veem isso, né? Então, bateria, comendo solta, pá, e aí... Estava até contando para minha esposa um outro dia, aqui numa antiga paróquia, né, da época que eu participava do grupo jovem, etc., né, no grupo de jovens e tudo mais. E aí, na paróquia tinha um casal de irmãos, né? Era uma moça e um rapaz, eram irmãos. A moça cantava muito, impecável, assim, nossa, muito bem. Só que o instrumento que o irmão tocava era a bateria, né? O cara arrebentava na bateria. Então eu falava, caramba, muito bom, muito maneiro. Era maneiro demais. Só que era uma bateria arrebentando no meio da missa. Parecia mais um show, né? Tipo, na missa, entende? Você vê, você percebe. Tem uma música, algo que, né, não tem nada que ver com o ambiente em que você está. Te favorece a oração, tá certo? Te favorece a saltitar e pular e fazer dancinhas e etc. E assim era, né? Então, muito bem. E aí a gente olha para essa situação e emite uma espécie de juízo, né? Tipo, isso não tá muito legal. Então, percebe? A gente tem afetos, a gente tem sentimentos em relação às pessoas, tá certo? Que condizem com o lugar em que ela está. Vocês estão vendo aqui, né? Que eu falei a respeito do trabalho, falei a respeito da igreja, agora presta atenção, na tua família, tá certo? Na tua família você tem também sentimentos com relação à pessoa, tá certo? Com relação às pessoas que estão à sua volta, que condizem com o ambiente em que você está. Só que agora que eu quero pegar você aqui, presta atenção, hein? Presta atenção. Quando a gente está em casa, tá certo? Na nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família, eu quero que você preste atenção nisso aqui. No meio da nossa família, no seio da família mesmo, aqui, junto de todos aqueles a quem nós amamos aqui, na família que nós constituímos, tá certo? Junto dos nossos familiares, nós, tá certo? Somos necessariamente seres únicos e irrepetíveis e de modo maximamente abrangente. Dentro da nossa casa, nós não somos alguém que pura e simplesmente desempenha um papel social, tá certo? De ministro, de coroinha, acólito, de
professor, de, tá certo, administrador, de secretário, de... Entende? Infinitas possibilidades aqui, tá? Infinitas possibilidades aí. Nós não somos um papel social em casa, tá certo? Em casa nós somos vistos, nós somos queridos, nós nos relacionamos com um eu do modo mais abrangente possível, que pega o nosso papel social, que pega, tá certo, o nosso serviço, que pega os traços da nossa personalidade mais virtuosos e mais viciosos, que pega, tá certo, tudo aquilo que nós somos, de algum modo, é abrangido quando nós somos vistos pelos nossos, dentro de casa. Porque em casa nós não somos um número a desempenhar um papel, percebe? Em casa, dentro de casa, dentro do lar, quando você está diante dos olhos da tua esposa, quando você está diante dos olhos do teu marido, quando você está olhando para os teus filhos, você não olha, você não é visto, tá certo? Como o aluno número 4, tá certo? Como, né, o funcionário do registro 4.777, tá certo? Como o detentor do CPF, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Não, né? Não é. 10, são 10 números, né, no CPF. Não é. Você não é visto como, né, o aluno, né, como o ministro, tá certo? Que está escalado para servir na missa tal. Né? E que cumpre ou não cumpre com o seu horário, dever e etc. Né? Não, você é visto como você. Você é amado por quem você é. Olha, sábado, perdão, eu tive a segunda aula. Na sexta eu postei, né? Tive uma aula. Sábado de manhã tive outra aula da minha pós, né? Da pós-graduação em logoterapia e análise existencial frankliana. E aí, eu ainda tô em casa, não tô no escritório, então eu não tô com uns livros aqui, senão eu lia para vocês. Mas aí nós estamos falando sobre a vida de Viktor Frankl. Então tem um momento da vida de Viktor Frankl, está no livro O Que Não Está Escrito nos Meus Livros. Esse é o nome do título do livro do Viktor Frankl, em que ele narra esse caos, tá certo? E aí ele diz lá o seguinte, o momento em que ele conheceu, tá certo? O momento em que ele conheceu a sua primeira esposa, a Tilly, né? Antes de ir para os campos de concentração e tudo isso, né? Então, quando ele conhece a Tilly, ele diz que ela era muito bela, tinha traços em que ela se assemelhava com uma dançarina espanhola, né? Então, um nariz fino, tá certo? Um rosto, né, bem delineado, cabelos pretos, um olhar profundo, né? Olhos grandes, olhar profundo, etc. Então, ele descreve a Tilly e ele diz assim, mas tão logo a conheci, tão logo a amei, mas não por sua beleza e não por seus traços belos, não porque ela se assemelhava a uma dançarina espanhola, mas porque ela era ela. Porque ela era ela. Por isso amei. Ok? Isso é belíssimo. Tá? Isso é muito belo. Isso chega a ser poético, né? Dentro de um livro a respeito de um campo de concentração. Ok? Da experiência de vida no campo de concentração. Mas isso é a nossa vida. Tá certo? Isso é o que marca as nossas relações dentro de casa. Você não é amado, tá certo? Pelo que você faz. Você é amado por ser quem você é. Percebe ou não? Você é amado por ser quem você é. E você ama porque a outra pessoa é quem ela é. Ok? Então, veja bem, né? Isso precisa ser dito de introdução em relação ao nosso modo de relação dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Agora eu quero que você perceba aqui uma coisa muito importante. Se é assim que funciona dentro de casa, como não deveriam ser as nossas relações afetivas dentro de casa, portanto? Percebe? Se lá no nosso trabalho, certos estímulos, né, para que os nossos afetos surjam são em relação ao nosso trabalho, se lá na igreja os afetos que são estimulados, né, os estímulos que tocam o nosso afeto são em relação lá ao que, né, é próprio do serviço à igreja e etc., né, de uma moralidade, né, exigida pela igreja dentro da nossa casa, né, os nossos afetos estão em função de quê? Estão em função, certo? Estão em função daquilo que nós somos do modo mais abrangente possível. Do modo mais abrangente possível. Os nossos afetos em relação às pessoas que moram conosco não dizem respeito a algo que ela faz ou deixa de fazer. Não dizem respeito a algo que ela, tá certo? Disse ou deixou de dizer.
Os nossos afetos em relação à pessoa estão em função de quem ela é. Por quê? Porque em casa nós amamos verdadeiramente. Ou deveríamos, né? Se, quando eu olho para a pessoa, né, aqui, que mora comigo, minha esposa, minhas filhas e etc., né? E a minha reação afetiva, ela não condiz com o que eu afirmo, ou seja, com o amá-los, se a minha reação, tá certo, diante de um estímulo, né? Surge um afeto e eu ajo meio descompensadamente. Tá certo? Não é porque, né? Enfim, eu espero algo ou o que quer que seja, né? Bom, é por isso, mas vocês vão me entender aqui, né? Mas é porque antes há um descompasso no próprio amor. Entende ou não? Há um descompasso no próprio amor. Há uma desordem no amor. Quem é que está sendo amado em primeiro lugar? Entende ou não? Né? Quem é que está sendo amado em primeiro lugar? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda tua alma, com todo o teu entendimento. Deus precisa estar em primeiro lugar, né? Esse é o primeiro mandamento. Mas o que vem depois, né? O que vem depois, né? A caridade exige que nós amemos o próximo em Deus. Mais ainda aqueles que são os nossos. Aqueles que são os nossos. É isso. Aqueles que são os nossos aqui. Cônjuges, filhos, etc. Aqueles que são os nossos. Precisam ser amados em Deus, né? Só que Deus precisa estar em primeiro lugar para que eu os ame em Deus, do modo mais profundo mesmo. Ou seja, dê a eles o amor que Deus me dá. Né? Que Deus me dá, que Deus dá a cada um de nós. Nós os amemos tal qual Deus nos ama, né? Cristo nos ama e diz para que nós amemos uns aos outros tal qual Ele amou. Nós amamos ainda mais profundamente, assim, né? Vivemos ainda mais profundamente essa mesma experiência de amar como Cristo aqui dentro do matrimônio. Muito bem, dentro do matrimônio, dentro da maternidade, da paternidade, etc. Tudo isso passa aqui de algum modo, né? Chega ao outro desse modo. Por que é um descompasso no amor? Porque quando eu expresso nas minhas ações um afeto desordenado, ou seja, esperando da criança, esperando do meu cônjuge uma coisa que ele não fez, né? Dando um estímulo ali que é contrário àquilo que eu esperava, aquilo que eu queria, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu... Em primeiro lugar no amor, deixo de dizer, está você. Entendeu ou não? Há um egoísmo aí, né? Há um egoísmo. Quem está sendo amado em primeiro lugar não é Deus. Certo? E os outros não estão sendo amados em Deus. Quem está sendo amado em primeiro lugar é você. E os outros estão sendo amados em você, através de você. O amor que advém de ti, tá certo? Perpassa as tuas relações. O amor que vem de ti para ti mesmo, perpassa as tuas relações. Entendeu ou não? É emanado para as tuas relações. Tal qual, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, o amor a Deus perpassa todas as nossas relações. É derramado em todas as nossas relações. Nós amamos os outros em Deus. Se você está sendo amado em primeiro lugar, você ama todos os outros em você. Né? Deixa eu te dizer, certo? Deixa eu te contar aqui uma novidade. Esse amor é falho, não vai funcionar, não vai dar certo, você não vai verdadeiramente amar. Né? Em cada ação, em cada uma das ações que não condizer, né, condisser com aquilo que você espera e imagina, com aquilo que você construiu a respeito da realidade à tua volta, com aquilo que você imagina que o mundo deva ser, né, ao teu redor, é evidente, ao menos me parece, não sei se você concorda comigo, você pode me dizer aí através dos comentários, se você concorda comigo, diz aí, por favor, se vocês concordam comigo, sim ou não. Se não passar pelas suas, né, se não passar aí pelas tuas, né, pela tua visão de mundo, né, se não passar pela tua, se isso que as pessoas fazem aí à tua volta não condiz, né, com o modo como você espera que elas ajam, né, você bufa, né, faz a boquinha da indignação. Não é assim? Fala pra mim se é assim ou se não é. Diz aí pra mim se não é assim. Então, faz a carinha de indignação. Aperta o olho. É isso? Estranha. Fica de cara fechada. Bufa. Reclama. Resmunga. Bate a porta dos armários.
mais radicais, né? Tem os mais contidos. Vai fazer as coisas com raiva, vai dobrar o cobertor, né? Joga o cobertor, bate o cobertor, pá, bate o lençol, assim. É assim? Reclama, já falei, não sei o quê, falo de novo, cansei de falar, e blá blá blá. Porque no fundo, tá certo? No fundo, não é que você não ame o que quer que seja, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas é que tem uma desordem aí. Você está modelando o mundo à tua volta, a sua própria imagem, entende? Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona, entende? Você não é Deus, entende? Você não é Deus, você sabia, mas você nunca será como Deus. Né? Nunca. Em sentido próprio, né? Em sentido próprio, nunca. Por uma razão simples, você não pode modelar a realidade. Apesar de você querer muito. Eu sei que você quer muito. Eu sei que você quer muito. Né? E eu não estou te insultando em dizer que eu sei que você quer muito modelar a realidade. Isso é algo próprio de todo ser humano. Todos nós queremos, de algum modo, modelar a realidade, porque o orgulho, entende? O orgulho, ele está aqui no nosso coração. Ele está aqui no nosso coração tentando de torná-lo pedra constantemente, todos os dias, de endurecer e fazer parar de correr o sangue que nos vivifica. Todos os dias, constantemente, em todos nós. Ele está aqui, todo dia. Entende ou não? É uma luta diária, constante, para contrariar aquilo que nós queremos, essa nossa vontade de modelar a realidade à nossa imagem. O fato é que nós precisamos nos conformar com ela. Deixar Deus ser Deus, entende ou não? Porque Ele o é. O que Ele pretende, de algum modo, é, né, dizia Santo Agostinho, fazer-nos deuses por participação que Ele é por natureza. Né? Através da filiação divina, através da participação daquilo que é Deus em Cristo, né? Porque nós nos unimos a Ele na filiação, né? Na filiação divina, lá no batismo e etc. Então há uma união de fato, né? Há uma espécie de divinização da humanidade, não em sentido próprio, mas, né? Não em sentido próprio, mas de tal forma que nós nos conformamos à divindade, agimos em relação à realidade do modo como Deus quer que nós ajamos, entende? Levando em consideração aquilo que as coisas são, aquilo que as pessoas são. E dentro de casa mais ainda, entende ou não? Você ama as pessoas da tua casa por aquilo que elas são, não por aquilo que elas te proporcionam. Então isso precisa virar aqui na tua cabeça, entende? Amar aos outros por aquilo que eles são, amar o teu cônjuge por aquilo que ele é, não por aquilo que ele te proporciona, não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Quando isso acontecer, presta atenção, hein? Quando você amar a pessoa que dorme do teu lado, que tem um bafo de manhã para dizer um bom dia pra tua cara, né? Virado pra tua cara aqui, bom dia. Ele quase que te faz dormir de novo, né? Um desmaio, tá certo? Essa pessoa aí que olha nos teus olhos todos os dias, de vez em quando te diz um te amo, né? Espero que repetidas vezes. Essa pessoa aí, né? Certo? Essa pessoa aí, que olha pra tua cara, tá certo? Todos os dias. Essa pessoa precisa ser amada por quem ela é. Entende ou não? E quando você amá-la desse modo, quando você amá-la por quem ela é, tá certo? Quando você amá-la por quem ela é, você vai ver, assim, maravilhas acontecendo, assim. Não tô exagerando, tá? Não tô exagerando de modo algum. Tô dizendo a realidade. Quando essa pessoa for amada por quem ela é, ela será capaz de ser o que ela deve ser, de ser quem ela foi chamada a ser. Só o amor é capaz de transformar, minha gente. Só o amor é capaz de transformar. Porque o amor constrange. Quando o amor é vivido até ao ponto do constrangimento, o outro muda, transforma. Entende ou não? O outro transforma. Cristo nos amou ao ponto do constrangimento. Morreu na cruz. Quando você olha para a cruz, é escandaloso. Aquilo constrange. Aquilo constrange, entende? Quando você medita mesmo a paixão de Nosso Senhor, aquilo constrange. Tipo, meu Deus, Ele foi capaz de morrer por mim. Olha como eu vivo. Olha para quem eu sou. Eu preciso mudar. Isso constrange. Olha para o cônjuge que está do teu lado, ame-o até o constrangimento, e isso vai fazer com que ele mude. E não é pensando na mudança, nem nada do tipo, é pensando no amor mesmo, no amá-lo. Entende? No servi-lo, no dedicar-se a Ele. No ser para Ele. Porque é para isso que você foi chamado dentro do teu matrimônio. Para isso que você foi chamado dentro do teu matrimônio.
E isso fará com que surja virtudes, isso fará com que surja o amor, isso fará com que a verdade transpareça, o bem, né? Até a beleza vai aparecer de modo mais nítido, né? Que para alguns é muito difícil. Tô brincando. Amem até o constrangimento. Tá bom? Muito bem. Uma boa segunda-feira a todos. Uma boa semana. Deus abençoe. Nós nos vemos na próxima segunda com mais uma live de segunda. Tá bem? Vocês, por favor, então, depois deixem o seu compartilhamento para todo mundo. Mandem para todos os teus contatos aí, para todos os teus seguidores do Instagram. Acredito que vai ajudar bastante gente, tá? Então, Deus abençoe. Um abração. Nós nos vemos na próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia.